Meu nome é Bruno Galvão, sou professor de ciências e vou falar sobre ondas com você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Este assunto faz parte do grande tema matéria e energia. E quais são os principais objetivos desta aula? Compreender, na verdade, permitir que o aluno possa compreender o conceito de onda e como acontecem os movimentos ondulatórios, como ocorrem esses movimentos das ondas. E conhecer as características gerais das ondas. Bom, nós até então estávamos tratando no 9º ano de uma introdução à química, noções gerais de química no 9º ano e que serão aprofundadas no ensino médio. Agora nós não estamos falando de química mais, nós estamos entrando num conteúdo pertencente à física. Nós vimos que a química, você consegue perceber uma transformação química através de algumas evidências físicas, mas o que define uma transformação química é que há uma geração, uma transformação de algumas substâncias em substâncias novas. Por exemplo, se eu reagir gás carbônico com água, eu posso gerar glicose e oxigênio. Eu estou falando aqui do processo de fotossíntese, um processo que ocorre nas plantas. Então você tinha duas substâncias diferentes reagindo e o produto final foram outras substâncias, que não as mesmas do começo. Então você tinha ali uma transformação química. A física, a primeira característica que você tem que pensar é que você não vai ter a formação de uma nova substância. E a outra coisa que você tem que entender é esse conceito que está aqui, ó. A física estuda os movimentos, a energia e os outros aspectos envolvidos em processos, tanto naturais quanto tecnológicos. Então, quando eu penso no movimento, eu mesmo estou me movimentando aqui. O movimento ele tem uma direção. Eu posso ter uma direção. Aqui eu estou indo num sentido retilíneo, no reto aqui, eu estou indo na direção da câmera, aqui eu me afastei, eu posso ir para a direita, para a esquerda. Então a física estuda os movimentos, e não só os movimentos, a física também estuda a energia envolvida nesses movimentos. Nós gastamos energia para produzir movimentos. A física também estuda vários outros aspectos, como a eletricidade, mas de uma forma diferente da química. A física estuda também a mecânica dos movimentos, as alavancas, entre outras coisas. Mas, enfim, é importante você perceber essa diferença de química. Não há aqui em física formação de novas substâncias nos processos físicos. E nós vamos falar, então, de ondas. E a primeira forma de classificar as ondas é em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui como exemplo de ondas mecânicas, som e cordas. Eu vou falar para você aqui um pouco sobre ondas mecânicas, porque o foco da aula vai ser principalmente ondas de uma maneira geral, e nós vamos falar um pouquinho de ondas eletromagnéticas no final. Ondas mecânicas você pode pensar no som. O que uma onda mecânica tem de especial ou de diferente? As ondas mecânicas precisam de meio material para se propagar. O som é uma onda mecânica. Quando eu falo, eu vou ficar aqui de lado para você entender. Quando eu emito um som que vem aqui das minhas cordas vocais, sai da minha boca, esse som ele precisa das moléculas de ar aqui, ó, do oxigênio, do nitrogênio, de tudo que está no ar, para se propagar. Então, quando um som chega ao seu ouvido, significa que aquela voz de alguém que emitiu o som, ela vai viajar ali nas partículas do ar, ela vai transmitir essa energia nas partículas do ar, e esse ar vai vibrar, 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 vibrar e chegar até o seu tímpano, que também vai vibrar, para perceber o que esse som está significando. O som precisa disso. E, inclusive, ondas mecânicas, normalmente viajam muito melhor em sólidos do que no ar. Não sei se você já fez aquela brincadeira do telefone, daquele telefone feito com 2 copinhos e um barbante amarrado entre um copo e outro. Aí você coloca o barbante amarrado, aí a pessoa toma uma distância grande, você fala no copinho, o outro coloca no ouvido e ouve que você está falando de uma distância grande. Por quê? Porque aquela cordinha entre um copo e outro, ela é um componente sólido.
E os componentes sólidos transmitem muito bem ondas mecânicas. Então, ondas mecânicas precisam de um material para ser propagado. Já as ondas eletromagnéticas, que é o caso do rádio, do raio-x, da luz, essas ondas elas não precisam de meio material para viajar. Elas podem viajar no espaço onde tem o vácuo tranquilamente. Elas não precisam de passar numa superfície sólida ou nesse ar que está aqui ou na água, não precisam. Então essa é a diferença com relação à natureza. Agora, aqui tem um ponto importante, que é a divisão de ondas em ondas longitudinais e ondas transversais. Quando eu falei aqui do som, da minha voz emitindo um som, o que eu estou falando ali é de uma onda longitudinal. Repare aqui no desenho da onda longitudinal, que eu coloquei aqui várias bolinhas brancas. Imagine que essas são as partículas do ar, tá? Que você está falando, e essas partículas vão entrar em contato com essa energia que você gerou com sua voz. E você tem umas partes mais concentradas. Aqui está mais concentrado, menos concentrado, aqui mais concentrado, menos concentrado. Por que isso? Que tem umas partes que as bolinhas estão mais concentradas e outras mais vazias. Porque essa onda longitudinal, o movimento dela, a vibração dela, ela se faz desse jeito. Então eu estou tentando representar aqui, ó. Digamos que essa onda quer viajar para a minha direita aqui, para aquele lado. Elas vão viajar assim, ó, com essa vibração no mesmo sentido para onde essa onda está indo. Diferente das ondas transversais. As ondas transversais, elas não vibram assim. As ondas transversais, elas vibram perpendicular ao sentido que ela está indo. Elas vibram assim, ó, para cima e para baixo. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar a você de onda transversal, que é fácil de você fazer. Com uma cordinha, você pode fazer uma onda transversal. Essa ondulação aqui, ó, da corda, ó, tá aqui a corda reta, num ponto de equilíbrio, e eu faço uma ondulação. Essa ondulação feita por essa corda é uma onda transversal. Ondas transversais, então, têm esse sentido de vibração. E as ondas longitudinais vibram dessa forma. Bom, ainda falando sobre a natureza das ondas, então eu disse que as ondas mecânicas precisam desse meio material e as eletromagnéticas não precisam. E aí eu até citei que as ondas eletromagnéticas elas podem viajar no vácuo. O vácuo é basicamente a ideia de ausência de qualquer material, nem de ar. E quando eu falo que o ar é um material, a gente tem que lembrar lá na química que o ar é matéria e que o ar tem peso. Que um balão cheio de ar, se você colocar numa balança de precisão, ele pesa mais, ele tem mais massa do que um balão que você não encheu. Que uma bola de futebol cheia de ar pesa mais do que uma bola vazia. Então é muito importante pensar isso e entender que quando eu digo que as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria, significa que não precisa sequer do ar para se propagar. E quando eu digo que ela se propaga no vácuo, significa que ela é capaz de se propagar sem ar, sem material sólido, sem nenhum material líquido no caminho. Bom, agora vamos ver algumas características que toda onda tem e como entender essas características, como conseguir avaliar essas características. Nós temos como características amplitude, comprimento de onda, frequência, período e velocidade. Não se assuste com os nomes, é mais tranquilo do que parece. Vamos lá, vamos começar aqui falando de amplitude. Para entender a amplitude aqui, olhar para essa figura é fundamental. Veja, a amplitude é a distância entre uma crista ou um vale e o ponto de equilíbrio. Bom, voltando aqui comigo, o que é uma crista ou um vale? Quando você tem uma onda transversal, pensa na onda transversal, é a que viaja assim, né? Ondulando na vertical.
Quando eu chego aqui no ponto alto dessa onda, você tem uma crista. Quando você chega no ponto baixo da onda, você tem um vale. Crista, vale. Crista, vale. Quando eu falo de amplitude, você tem que pensar, lembrando lá do meu exemplo da cordinha, que a cordinha ela estava primeiro em equilíbrio. Com licença para eu pegar ela de novo rapidamente. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, antes de eu formar a onda. Quando eu formo a onda, ela sai do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, então, eu posso considerar uma linha reta e os vales são formados na parte baixa e a crista é formada na parte mais alta. A crista na parte mais alta e o vale na parte mais baixa. Então, agora sim, olhando para a figura, pensando nisso, que a crista é o ponto mais alto e o vale o ponto mais baixo, e uma linha central vai considerar ali o equilíbrio. Repare aqui o que é a amplitude, então. A amplitude é a distância entre a crista, no caso aqui eu estou mostrando só entre a crista e o ponto de equilíbrio. Mas você poderia medir isso olhando a parte de baixo da onda, olhando para os vales. Essa distância, essa altura aí que a onda consegue subir em relação ao meio dela, é o que a gente vai chamar de amplitude. Essa é a ideia geral. Bom, então nós já vimos amplitude. Nós temos ali um equilíbrio. Da crista até o equilíbrio é uma amplitude. Se você quiser medir do vale até o equilíbrio, também você tem amplitude. Agora, se você for medir a distância entre duas cristas, vou tentar trabalhar mais com crista do que com vale, tá? A ideia é a mesma. Quando eu falo de crista, a distância entre duas cristas, eu poderia também estar falando a distância entre dois vales, aquela onda para baixo, né? A distância entre duas cristas, ou entre dois vales, né, vai formar o que a gente chama de comprimento de onda. Então, olha só nesse desenho, ó. Eu tenho aqui, demonstrando aqui com uma chavezinha verde, a distância entre duas cristas na parte superior. Na parte de baixo aí está mostrando a distância entre dois vales. Essa distância aí, entre duas ondulações aí, ó, dois pontos da ondulação que estão mais altos, ou dois pontos que estão mais baixos, nós chamamos de comprimento de onda. É literalmente um comprimento, né? Quando você mede o comprimento de alguma coisa, você pode medir em metros, você pode usar uma fita métrica. Não, aqui a gente está medindo entre um ponto e outro da onda. Dois pontos iguais ali, uma crista e outra crista. É um comprimento, literalmente, você pode pensar dessa forma. É o comprimento, é a medida entre duas cristas da onda. Agora a ideia de período. Nossa, o que você pensa quando eu falo período? Ai, nossa, esse período é muito longo. Nunca ouviu esse termo, não? Período você pode pensar em quê? Período é um tempo, né? Ah, eu fiquei 3 períodos na escola tal, estudei 5 períodos. Pode ser em forma de horário, pode ser por ano, mas é um período, é um espaço de tempo. Vamos ver o que significa o período aqui numa onda, então. Nós tínhamos visto que o comprimento de onda é a distância, né, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Agora, essa distância que existe na onda, essa distância entre uma crista e outra, quanto tempo será que demora para a onda percorrer essa distância? E isso é o que a gente chama de período. É aquele tempo percorrido, aquele tempo que passou enquanto a onda percorria aquele espaço. Então, o período é um intervalo de tempo para que ocorra uma oscilação completa. Uma oscilação completa, então, é justamente entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Ele até me lembrou um termo aqui muito legal, que é comum entre os surfistas. Ah, eu estou na crista da onda. Não sei se você já usou esse termo. É usual também entre os jovens, na conversa. Não, eu estou na crista da onda, eu estou por cima. É a ideia também dos surfistas quando eles pegam uma onda grande, eles estão lá em cima na onda, no ponto mais alto da onda. Estou falando isso para te ajudar a pensar na crista. Crista da onda, então, é o ponto mais alto da onda. E o tempo que ela gasta entre uma crista e outra, no caso das ondas que estamos estudando em física, nós estamos falando aí de período.
frequência das ondas. Agora vamos pensar aqui, agora vamos olhar e continuar olhando para a crista, para os pontos mais altos da onda. Olha aqui, eu marquei 4 comprimentos de onda aqui, ó. Uma oscilação completa, 2, 3, 4, representado pela cor verde. 1, 2, 3, 4 oscilações completas. E essas 4 oscilações completas demoraram 1 segundo para acontecer. 4 oscilações em 1 segundo. A gente diz que essa onda tem uma frequência de 4 Hz, ou Hz, como está representado aqui. Hertz, então, é uma medida da frequência da onda. Velocidade. Velocidade é uma coisa que a gente está mais habituado. É basicamente a ideia de qual a velocidade dessa onda, né? O quão rápido ela percorre uma determinada distância. Então, a velocidade é a ideia que nós já temos naturalmente, apesar de que na física muitas vezes os conceitos são diferentes da nossa noção usual, mas nesse caso a velocidade é bem a ideia que você tem mesmo. A velocidade de propagação de uma onda, então, equivale à velocidade que uma crista ou um vale se movem e depende do meio de propagação. Ou seja, se está no ar, se está na água, se está num sólido, a velocidade vai mudar, viu? E isso é interessante aqui na velocidade. Ondas eletromagnéticas. Bom, eu falei que ia falar, eu falei que ia comentar sobre ondas eletromagnéticas, que será foco dos nossos próximos assuntos aí, será conteúdo de nossas aulas posteriores. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Você lembra o que é vácuo, né? Não tem ar, não tem nada. No espaço a gente considera o vácuo, fora do planeta Terra, fora dos outros planetas. Então essas ondas magnéticas podem propagar no vácuo a 300 mil, olha só, 300 mil quilômetros, não é por hora não, por segundo. Quando você conta 1 segundo, essas ondas eletromagnéticas já percorreram 300 mil quilômetros. Você quer ver um exemplo bom? Vou pegar um laser aqui bacana. Quando eu apertar esse laser, eu quero que você tente acompanhar esse laser chegando na minha mão. Eu vou falar já quando eu apertar. Já. 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 Você consegue? Ah, não consegue. Sabe por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética e ela tem essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. É claro que a velocidade vai mudar se estiver no líquido ou em outro meio. Bom, essas ondas eletromagnéticas, quando elas são colocadas em conjunto e ordenadas de acordo com o tamanho do comprimento de onda delas, você vai ter várias faixas, as de raios gama, raios X, raios gamas, micro-ondas, raios X, ultravioleta, luz visível e infravermelho. Eu destaquei luz visível, que é a luz que nós conseguimos enxergar, ok? Fora disso aqui, nós não enxergamos. Ultravioleta, raio X, infravermelho, nós não enxergamos. E pensando em luz visível, está aqui as faixas, as principais cores que nós conseguimos enxergar, que faz parte do comprimento de onda, né, que nós conseguimos capturar com os nossos olhos. Então, a luz visível são aquelas ondas eletromagnéticas que podem ser captadas por nossos olhos. Nós temos, antes da luz visível, ultravioleta, nós não enxergamos ultravioleta. Aí nós temos violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, que nós enxergamos. E depois do vermelho também não enxergamos, que é o infravermelho. Quais foram os pontos principais dessa aula aqui? E já até introduzimos luz e vamos falar bastante de luz depois. A natureza das ondas, que as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Características das ondas, várias, né? Amplitude, frequência, período. Se você tiver com dificuldade, volta lá, assiste o vídeo de novo. Luz visível, que é o que nós falamos aqui no final, são aquelas ondas eletromagnéticas que nós conseguimos perceber com os olhos. Nós chamamos de luz visível. 2 exercícios rapidinhos. Qual é a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas? Ondas mecânicas, elas o quê? Precisam de um meio material para se propagar. E ondas eletromagnéticas não precisam de meio material. Mais uma para você. Indique uma característica que diferencia ondas de rádio de outras ondas.
Eu poderia falar assim, indique uma característica que pode diferenciar uma onda qualquer de outra. Eu gosto muito de usar uma característica específica, o comprimento de onda, eu gosto. Porque ondas de raio-x, por exemplo, elas têm um comprimento pequenininho assim, ó. As ondas são bem próximas. Ondas de rádio já são ondas mais longas. Então, uma coisa que muda muito para diferenciar essas ondas é justamente o comprimento de onda. Espero que você tenha gostado e entendido. Eu agradeço a sua participação e desejo a você bons estudos.